Aleluia, assim diz o Senhor. Haveria algo impossível que eu não possa fazer? Não há nada impossível aos meus olhos. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir algo que eu tenho a realizar na sua vida? Agindo eu, disse o Senhor. Quem impedirá? Aleluia. Aleluia! Ei, essa é uma noite de destravamento. Aquilo que você não estava conseguindo correr com a sua força, Deus está liberando pelo Espírito dele uma força sobrenatural. E lembrando que ele já está dentro de você. Eu não sei porque você ainda está parado. O meu pai, o seu pai está dizendo: tem algo impossível que eu não possa realizar? Sabe, amados, quando uma pessoa nasce em uma família bastarda, de muitas posses, os pais estão confortáveis porque têm uma herança. E eu e você? Já está tudo disponível. Ei, se eu fosse você, eu me alegrava. Ei, porque está tudo disponível no reino de Deus para você. Ei, herdeiro, herdeira, usufrua daquilo que já foi liberado. Muitas vezes não recebemos porque reclamamos demais. Murmuramos. E Deus não se agrada. É a mesma coisa que você olhasse e dissesse: pai, você não pode fazer nada, você não consegue fazer nada, nada está sendo no tempo que eu quero. Ele diz: ei, pera lá, porque eu sei o tempo certo de cada estação. Aleluia. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Oh, aleluia. Deus poderoso. Que noite abençoada, amados. Quando estamos juntos, amados, algo acontece. Deus não dispersa ninguém. Quando a multidão estava ali andando com Jesus, ninguém saía sem uma bênção. Todos eram curados, todos eram alcançados, porque Deus, Ele quer que isso continue. Deus trouxe Jesus, seu filho veio, fez a parte dele. O Espírito Santo está fazendo a parte dele. E nós estamos fazendo o quê? Precisamos fazer algo do que está dentro de nós. Ei, se você tivesse muita noção da potência que você é e eu sou, o que está carregando dentro de você, amados, a arca, quando ficou um período num lugar, ela abençoou grandemente. E a arca está dentro de mim e de você. Hoje, não é mais a arca física, é o Espírito Santo. Aleluia. E o tema dessa ministração é: a fé supera os obstáculos. Eu gostaria de passar aqui um vídeo. Pearson gets away very strongly indeed, and Wells going very well too, and so is Harper on the far side, but Sally Pearson is coming away from this, or is she? Harper's coming through very strongly. Well, Pearson gets it, I think, from Harper, and it's 12:35, it's a new Olympic record, it was so close. Você pode se considerar um atleta que nem ele? Porque Deus te vê, é assim que Ele te vê. Deus nos vê assim, irmãos, cheios de fé, superando os
obstáculos, passando pelos obstáculos. Mas muitas vezes a gente se acha porque eu estou sedentário, não tenho treinado, não tenho nem feito a caminhada, imagine correr e saltar o obstáculo. Mas quem disse que eu estou falando natural? Eu estou falando de fé, do sobrenatural. E fé não faz parte dos 5 sentidos daquilo que eu sinto. Eu não preciso ver, eu preciso crer e declarar. E o que é que nós temos declarado, amados? Precisamos declarar a coisa certa. Porque da forma que você fala, você está alimentando. Lá em Salmos 140, no versículo 7, diz assim: Ó soberano Senhor, meu Salvador, poderoso, o Senhor guardou a minha vida nas batalhas. Deus, amados, Ele guarda a minha vida e a sua vida durante as batalhas. Quem sabe que para ir para o exército, você tem que se alistar, só que você não sabe o que é que te espera lá dentro. Ali você é levado à exaustão. Às vezes, muitas vezes, você nem sabe aquela força que você tinha por dentro. E na vida de fé, amados, é exatamente isso. É mergulhar, é você pular, é você saltar. Porque Deus, Ele pega junto com você. Mas se a gente for que nem a onda do mar, hoje eu estou com fé, amanhã eu estou mais ou menos, amados, as aflições vão vir para todos. Mas é como vamos reagir mediante as circunstâncias. É que vai fazer toda a diferença. O meu texto principal fica em Gênesis 39. Eu não vou ler o texto todo, que é a história de José. E José, amados, para mim, é uma pessoa que realmente, assim, me leva a crer cada vez mais que o de repente de Deus acontece. José é um filho de Jacó, filho de Raquel. Eram dois, José e Benjamim, 2 irmãos, porque eram filhos de Raquel. E os irmãos odiavam ele. Havia algo diferente na vida de José. Sabe, amados, não quer dizer que a gente, agora eu sou cristão, vai estar tudo certo. Não, amados, vai ter pessoas que vão nos odiar. Vai ter pessoas que vão se levantar para paralisar o nosso chamado. E pasmem, entre irmãos. Mas sabe, amados, que a gente não seja aquele que derruba, mas aquele que levanta. Que a gente não seja aquele que se junta a grupinhos. Que antes era no pessoal, agora não, agora é o WhatsApp. Se junta para derrubar. Amados, não vamos ser que nem os irmãos de José, que tentaram assassinar. Existem assassinos de ministério. Existem assassinos de chamados. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas eu quero, em nome de Jesus, que hoje você saia chacoalhado daquilo que Deus tem para você. E se veja como aquele atleta ali, aquele atleta que estava saltando os obstáculos. Mas sabe por quê, amados? A minha luta e a sua luta não é contra a carne nem o sangue, despreocupa disso. Vai ter pessoas que você vai ter que ir diluindo para perdoar. Não tem problema. Lembrando que a minha luta e a sua luta não é contra a carne, mas contra potestados e principados que usam pessoas. Mas que a gente não seja essa boca que vai destruir e assassinar. Mas eu fico chocada quando eu vejo nas redes sociais pessoas querendo paralisar o chamado de outras, tentando ser juiz. Vamos deixar de ser juiz. Juiz é Deus. Nós somos cooperadores do reino de Deus. Eu e você somos cooperadores e temos ferramentas para aumentar pessoas para o reino de Deus, lá fora, onde os pecadores estão.
E o Espírito Santo conta comigo e com você para fazer essa obra continuar, porque somos a extensão. E o que é que nós estamos fazendo? Gastando o nosso precioso tempo falando mal, discernindo mal, jogando veneno. Quem sabe que numa porção, quando você joga um pouco de pimenta, ela apimenta tudo. Então, que a gente não seja igual àqueles irmãos de José, assassinos. Mas quando Deus tem um plano, coordenaram, planejaram, saíram ao encontro da morte para José. Só que se levantou um dos irmãos e disse assim: ei, não vamos fazer isso não. Ei, sempre vai ter alguém que vai estar a favor de você. Vai ter situações que a gente não precisa se justificar. Deus nos justifica. E a melhor coisa é quando você lança para o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado da gente. Arquitetaram, planejaram, executaram algo que não estava no propósito de Deus. Então aquilo foi mudado. Deus vai mudar rotas para que você não morra. Isso é muito forte. Porque pessoas até de perto da gente tentam planejar como nos destruir. Mas nós somos um povo que ama ao Senhor. Um povo perdoador, um povo misericordioso e que entende que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas principados e potestades. E está tudo certo. Tentaram paralisar aquele homem matando, não conseguiram. Tiraram ele lá do poço, porque jogaram no poço. Eu não sei como está a tua vida hoje, se você está num poço, mas eu declaro em nome de Jesus, você saindo desse poço. Você tendo vida, porque Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Não é uma vida medíocre que você olha e diz, está tudo mais ou menos. Não, amados, está tudo bem, graças a Deus. Porque quando eu tenho consciência de quem é meu pai e do que eu sou herdeira, eu não preciso ficar chorando, meu Deus, e agora? Me junto com o irmão, mulher, e agora o que é que eu vou fazer? Não vai para a pessoa certa. A Bíblia diz, quando for orar, entra lá no teu quarto e fala com Deus. Porque a recompensa vem dele. Aí às vezes a gente diz, mas ninguém está me vendo dentro desse poço. Não tem problema, Ele está te vendo. Compraram ele, escravo, de filho a escravo. Chegou na casa de Potifar, Deus era com ele. Potifar começou a observar a excelência que José conduzia a sua casa, administrava a sua casa. Era no mínimo os detalhes que ele disse assim, olha, você pode tomar conta de tudo. Tome conta de tudo, você tem liberdade. Agora só não mexa com minha mulher. E nem a comida dele. José também não mexia, ele que fazia a comida dele. Eu não sei se era com medo de alguém envenenar ele. Mas sabe de uma coisa, amados? Ele estava numa casa onde ele estava tendo provisão. Era um escravo, mas Deus estava com ele. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Se é desemprego, se é depressão. Mas eu quero te dizer algo. Deus está com você. Aleluia. A história de José nos enche de encorajamento. Foi vendido como escravo. Seus próprios irmãos tentaram matá-lo. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Da esposa de Potifar. Certamente não era uma mulher feia. Era uma mulher bonita. Mas a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 39, que ela todos os dias
ela tentava seduzir ele. Não foi só aquela vez, não, que ele fugiu dela, não. Ela tentava todos os dias, ela. Sabe, amados, quando a gente vê nos dias de hoje, antigamente, se tinha revistas, né? Que os homens mundanos que não tinham a palavra, usufruíam das revistas. Hoje não, hoje é escancarado. Hoje basta um clique que você consegue ver tudo. E isso tem seduzido muitos homens. E a palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, amados, a tentação vai vir, não tem problema, o passarinho ele vai vir. Mas aí você deixar ele pousar e fazer ninho. Porque na velha aliança, ser pego em adultério era um pecado terrível. Era um pecado de morte. Mas e agora na nova aliança? A palavra do Senhor diz que se apenas pensar, você já está pecando. Imagina você olhando. Eu não digo, amados, às vezes uma mulher passar na frente, não tem como, você não é cego, ninguém é cego. Agora você olhar de novo, olhar novamente e começar a produzir um filme dentro da sua mente, aí você está corrompendo. E isso é um ciclo vicioso. A pornografia é algo muito forte. Porque você pode estar num lugar fechado, onde ninguém está te vendo. Mas Deus está lhe vendo. E existem consequências para isso. Nosso irmão pregou aqui sobre santificação. E a gente precisa, irmãos, ser que nem José. Resistir. Tentação não é só essa questão do adultério, não. Tem outras tentações também, glutonaria. Mas essa específica, amados, é que mais tem prendido os homens. E uma vez que segura, amados, para sair, é mais difícil. Então não é melhor fugir? Resistir e fugir. Mas tem muitos que até curtem. Curte. Será que Deus está curtindo o que você está curtindo? Nunca se esqueça que o Espírito Santo está dentro de você. Porque ele não é hospedeiro, não. Aí eu passo um tempo, que nem a gente sai de férias, fica um tempo no hotel, sai. Não, ele está lá dentro. Então, o que você está fazendo? Ele está lá dentro de você. E a Bíblia diz que ele é uma pessoa. E ele é sensível, ele se entristece. E quando a gente pratica isso, a gente deixa de ser abençoado. Coisas são travadas. Porque precisamos estar no fluxo do Espírito para as coisas acontecerem. Ele foi acusado injustamente por aquela mulher de Potifar. Vai acontecer situações nas nossas vidas que vamos fazer tudo certinho, tudo correto, tudo direitinho. Mas vão vir as aflições. E às vezes a gente pergunta, mas Senhor, por que essa aflição? Mas está tudo tão certo. Eu estou indo à igreja, eu evito o pecado. Senhor, eu fujo da aparência do mal. Mas existem coisas que Deus quer de nós, na profundidade. Tem coisas que Deus quer nos ensinar. Não que Ele provoque o mal para nós. Não é isso. Mas no mal, na circunstância, na aflição, Ele diz assim, ei, não se preocupa não, que eu estou com você. Eu estou junto com você, eu estou pegando junto com você. Você não está sozinho nessa batalha não. Eu estou com você. José tinha muitos motivos para entrar em depressão. Mas nenhum obstáculo o paralisou. Porque José tinha um sonho e sabia que Deus estava com ele. A questão do sonho, quando Deus deu o sonho a José, eu acredito que ele ficou tão
impressionado com aquele sonho, que ele correu e foi contar logo para os irmãos. Ei, vai ter coisas que Deus vai compartilhar com você, que você não precisa dizer a ninguém, sabia disso? Vai ter coisas que Deus vai lhe revelar com tal irmão, e talvez não seja o tempo e a estação de você entregar para ele. Muitas das vezes a gente fica tão impressionado, você sonhou, e aí você diz, meu Deus, eu preciso dizer urgente, essa pessoa não vai orar primeiro. E pergunta o Espírito Santo, é para eu falar? Esse é o momento? Ou qual é o momento, Senhor? Já aconteceu comigo de Deus me dar um sonho, uma revelação. E eu tive a oportunidade de estar na frente dessa pessoa, uma pessoa que realmente, assim, de uma mega cena, jamais eu encontraria essa pessoa. Praticamente isso. E quando eu soube que essa pessoa estava na casa que eu estava, eu dizia, o sonho, me lembrei do sonho. Aí eu fui orar, eu disse, Senhor, é o tempo e é a estação de falar para essa pessoa? Aí o Senhor disse, não é. E quando eu cheguei diante dessa pessoa, o Espírito me fez ver nele um coração duro. Não era o tempo. Essa palavra, esse sonho podia ter provocado nele raiva. Então, precisamos entender qual é a estação. Ah, mas Adriane, eu não sei qual seria o contexto de José realizar o sonho que Deus tinha com ele. Eu não sei. Mas existem coisas que servem para nos advertir. Nem tudo eu vou contar. Saiba selecionar suas amizades. Saiba selecionar com quem você conversa. Jesus andava na multidão, beleza, andava, fazia tudo, ministrava. Tinha os 12 discípulos que ele escolheu, mas somente 3 eram íntimos. Nem todos serão seu amigo. Guarde a sua vida. Existia um irmão que ele sempre dizia assim, eu gosto de fazer teste para os íntimos, porque os íntimos são poucos, mas podem agregar. Vão ter amigos na sua vida que vão vir e vão. Vão ter amigos que vão chegar na sua vida para te ensinar a não ser como eles são. E os 3 amigos íntimos de Jesus foram aqueles que estavam no jardim do Getsêmani, junto com ele orando. Apesar que dormiram, né? Detalhe. Mas a gente precisa saber selecionar. Não tem problema se você está com todo mundo, mas a tua vida particular, cuidado em quem você tem falado. E essa pessoa, ele conheceu uma pessoa na igreja, não foi aqui, certo? Não foi aqui. E ele disse, rapaz, esse camarada é muito bacana, eu gostei dele, eu acho que ele dá certo para o meu amigo íntimo. Ele tem algumas características, mas eu vou fazer uns testes com ele. E aí ele fez um teste. Ele disse, cara, deixa eu te dizer algo. Eu estou querendo comprar um carro, mas eu estou numa dúvida tão grande. Porque algumas pessoas dizem que esse carro é bom, outras pessoas dizem que o carro é ruim. Mas eu só peço uma coisa, não fala nada para ninguém. Porque assim, eu ainda estou planejando, ainda estou pensando, ainda estou avaliando a situação financeira e tal. Quando foi no outro dia que ele chega na igreja, aí o irmão chega, cara, diga aí, meu amigo, eu estou sabendo que você está querendo comprar um carro. Numa coisa pequena, ele foi desqualificado para ser um amigo íntimo. Então, muito cuidado com quem você tem aberto a sua boca. Vai ter coisas que a gente precisa se resguardar. Tem coisas que a gente passa desnecessariamente. Então, sempre haverá oposição. Você precisa se apegar a Deus e a resistir à oposição que se levanta contra você. José passou por testes severos. Cárcere, vamos lá. Agora é interessante que Deus era tanto com José, que naquele tempo, vocês acham que José não tinha morrido?
Porque ela levantou uma falsa testemunha dele, que ele tinha tentado estrupar ela, uma coisa muito forte. Mas não, ele disse, não, vá lá para a prisão, você vai ficar lá. Ei, Deus vai te guardar, não te preocupa. Existem as coisas, Deus está ouvindo coisas que você não está ouvindo. Deus está em lugares que você não está. Mas Deus está guardando o teu nome. Não se preocupe, não precisa você se justificar. Deus é quem te justifica. Foi para o cárcere. Chegou lá, fez o quê? Foi administrar. O carcereiro ficou só sentado. Vai aí, cara, você faz. Aí ele teve a oportunidade da vida dele. Onde teve o copeiro e o padeiro. Foram bater lá. Rapaz, a gente teve um sonho. E tal. Como foi esse sonho? Aí ele disse, rapaz, olha, você vai morrer. O faraó vai mandar matar você. E você vai ter uma chance. Agora, faça um favor para mim. Quando você estiver diante de faraó, fale de mim. Vai ter momentos tão delicados na nossa vida que a gente vai tentar colocar o nosso nome. Mas não é o momento. Tudo tem um tempo determinado para Deus. Primeiro, Deus não tem relógio. Porque Ele é de outro mundo, celestial. O reino celestial, onde não compete essas coisas terrenas aqui, naturais. Ele não tem isso aqui, ó. A gente quer agora, a gente quer instantâneo. Eu fico pensando, eu não consigo ouvir o WhatsApp em 2.0. Não consigo. Eu não consigo. Primeiro que minha mente não acompanha. Segundo que tem gente que já fala rápido. Mas a vida está tão agitada, está tão rápida que você quer instantâneo. É igual o leite. Eu mexo o leite, eu quero que ele seja instantâneo. Não vai ter leite que você vai botar e vai estar só as crostas de leite lá e não consegue mexer rápido. Vão ter coisas que a gente vai querer no nosso tempo. Mas Deus nunca vai dar um carro ao menor de idade. Você primeiro vai ter a idade certa. Você vai ter as condições. Você vai ter que se habilitar para dirigir o carro. Deus não vai te colocar numa posição ou algo muito grande sem antes você passar pelo processo. Mas o problema da gente é que a gente quer pular o processo. A gente quer a bênção, mas não quer superar o processo. E José superou o processo. Tentou falar ali, foi o momento dele. Às vezes no nosso momento, a gente tenta... Ei, mas Deus vai fazer aparecer o teu nome. Não precisa fazer nada. Davi estava lá escondido, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Onde os outros irmãos não estavam. Lutando com ursos e leões. Porque o outro processo dele seria o gigante. Quando ele chegou diante do gigante, ele disse, eu já passei por ursos, por leões. Quem é esse incircunciso que está contra o meu Deus vivo? Eu vou no nome do Senhor. Fazia 40 dias que o filisteu aterrorizava Israel. Ninguém é pequeno diante de Deus. Os obstáculos nós conseguimos passar e superar cada um deles. E ali ele teve a oportunidade, não foi o momento. Aqueles homens foram para lá, um de fato morreu, o outro, mas não falou sobre ele. Mas tudo é no tempo de Deus. Em Salmo 40, no versículo 1 diz assim, esperei com paciência no Senhor. Não foi eu esperei em paciência no meu marido. Eu esperei com paciência no meu pastor. Não, foi no Senhor. E ele se inclinou. Amado, se inclinar, você está num posicionamento. Quando você se inclina, você dá atenção. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não se preocupe, Deus tem ouvido você. Deus não está surdo e nem cego. Seja um cooperador dele, faça tudo certinho, passe pelo processo por fé, em fé, construindo.
conduzindo aquilo que Deus quer que você ande, porque a gente sabe que numa estrada, ela tem buraco, ela tem sinalizações, ela tem lombada. O problema é que a gente sempre quebra o princípio. E quando a gente quebra um princípio, a gente tem um dano. Lá em Salmos 27, no 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderei ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários e inimigos, é quem tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldades, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Eu e você estamos escondidos no Senhor. Não permita que meus inimigos façam de mim o que bem entenderem. Eles têm ódio mortal de mim e fazem acusações falsas ao meu respeito. Mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nesta terra. Não estamos só. Haverá providência, haverá proteção, haverá acompanhamento, haverá consolação, haverá edificação. Precisamos saber a realidade da nova criação e o que nós estamos vivendo. Em 2 Coríntios 4:8 diz assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Por isso, nunca desanimamos. Embora o nosso corpo se gaste, a força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Ou seja, ele tem um tempo de terminar. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Você não pode desistir. Você não está lutando só. A mão do Senhor está estendida para nós. Se nessa noite você está pensando em desistir, você vai vir aqui na frente, não agora. E saiba de uma coisa, a imposição de mãos, ela há uma unção sobre isso. Agora Deus quer algo de você. Que você reaja a essa imposição. Que você reaja a essa unção disponível. Porque a unção, ela despedaça todo o jugo. Muitas vezes a gente diz: Senhor, já fui. Já as pessoas já colocaram a mão em mim, nada acontece. A culpa não é de Deus. Dele não é. Precisamos nos avaliarmos por dentro. Sabe aquela história de você olhar no espelho e você começar a falar para você mesmo, confrontar você mesmo, começar a conversar com você mesmo?
Porque avaliar as pessoas, a gente é muito rápido. A gente é expert nisso. A gente fala do defeito de todo mundo. Mas o nosso não, imbatível. Só falta puxar aquela espada. He-Man, pelo amor de Deus. Aí vem o gato guerreiro, tem a transformação. Não, amados, a gente não está em historinha de gibis, não. Nós estamos numa verdade real. Aonde está em jogo a nossa eternidade. Aonde está em jogo a eternidade de pessoas lá fora, onde os pecadores estão. E nós somos modelos para eles. Sabe aquela história? Na passarela, fulaninho é nós. Como a gente está vestido, como a gente está se comportando, como a gente está desfilando. O povo está de olho. E o nome do Senhor está sendo glorificado ou não através da nossa vida? Deus, Ele quer que a glória dEle, amados, seja derramada. Porque já está disponível. Mas a gente está tão distraído com tantas coisas. Mas José não estava distraído, não. Ele estava ligado. Aconteceu a situação, Faraó teve um sonho. Ninguém decifrava o sonho. Ei, vai ter oportunidades, vai ter situações que Deus vai fazer você aparecer. Você não vai precisar fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é crer e andar em operação na fé. E amar. Porque a fé sem o amor é a mesma coisa de você ter um carro e não ter o combustível para andar. Não anda, está lá disponível, a fé está lá, mas não botou o combustível que é o amor, não vai funcionar. Então, cada coisa com a sua função, e a gente precisa ter consciência disso. Então, lá em Jeremias 12:5 diz assim, a resposta do Senhor foi esta, se você se cansa correndo com homens, seus inimigos em Anatote, como vai aguentar uma corrida com cavalos? Se você tropeça numa terra segura, o que fará quando o Jordão inundar? A gente precisa ter força, amado, nas coisas que estão disponíveis para nós hoje. Em outras palavras, Jeremias está dizendo, se as pequenas coisas os esgotam, a ponto de desistir, o que vai fazer quando algo grande realmente acontecer? Se Deus destinou você para estar em uma posição de influência e liderança, eu lhe garanto, no instante em que chegar lá, você será atacado. Pessoas se levantarão contra você, mas você não estará só. Lembre-se disso, bondade e misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias. Não é alguns dias, não é só no feriado, não é só domingo, são todos os dias. Eu sei que vão ter coisas na nossa vida que a gente não vai esquecer, amados. Mas desconsidera. É a mesma coisa de um ferimento. Na hora está lá, lateja, inflama. Mas chega uma hora que cicatriza. E aí você vai olhar aquilo só como uma cicatriz, como algo que já passou e você avançou. A gente precisa avançar. A gente não pode se distrair com coisinhas, coisas pequenas. Porque a gente precisa crescer em espírito. Porque eu tenho um filho, ele teve os momentos dele de infância. Momento de receber mamadeira, momento de tirar a fralda. Mas às vezes a gente quer estar só no berçário. E Deus querendo que a gente cresça. E a gente se embaralhando com coisas, com fofocas, com contendas. Com disse-me-disse. Ei, precisamos crescer, as coisas estão acontecendo. Jesus está pertinho de voltar. E a gente não pode esquecer que a gente vai estar diante dele um dia e vamos prestar contas. Como é que vai ser a minha prestação de conta com o Senhor? Toda vida eu fico me analisando. Tem coisa que eu digo assim, eu estou fazendo, pai, mas isso aqui é palha. Eu mesmo me avalio. Eu mesmo digo, a Jeana, eu estou fazendo isso aqui, mas é palha. Porque eu não estou fazendo com o coração. E eu não sou ignorante para enganar. Eu posso enganar, mas eu mesmo me avalio. Eu estou fazendo isso aqui, mas é palha. Agora não, Jeana, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui é ouro, isso vale ouro. E vai ter qualificações, amados, e a gente não pode esquecer dessa eternidade. A eternidade é para sempre.
Eu fico imaginando quando eu estiver lá na minha filinha. E outra coisa, no céu não vai ter assim, não. Fila só dos 5, 2 ministeriais aqui, fila de pastor aqui. Não, profeta é aqui, profeta é lá no final. Apóstolo é no meio. Mestre é aqui, vai ser assim. Não, irmãos, vamos estar tudo numa mesma fila. E eu digo assim, meu Deus, o que é que vai passar no telão? Eu fico pensando. Tiver um telão, todo mundo olhando a minha vida. Não, amados, que eu ande errada, mas tem coisas que a gente pode ter cuidado. Um exemplo é não dar margem à fofoca, essa é uma delas. Imagina eu lá, o telão lá, minha cara lá fofocando no WhatsApp e pegando mesmo assim, ó, o vídeo. E não dá certo, não. Uma vergonha vai ser grande, aí eu vou olhar para trás, Jeane atrás. Olha, Senhor, Jeane. Se eu disse, minha filha é com você, depois é Jeane. Não vai dar certo, não. Eu fico pensando, sabia? Eu digo, já pensou o telão lá, a fofocagem lá no meio do mundo? Não, irmão, vamos fugir disso. Isso é para a gente o dia a dia mesmo. Qualquer um de nós, a gente pode cair em alguma coisa. A gente não é forte o suficiente para ser o He-Man, não. Nós não temos superpoderes, não. Mas a gente pode a cada dia estar crescendo. É de fé em fé, de glória em glória. Amém? Então, elimine os pensamentos ruins. José, certamente, ele não tinha pensamento ruim. Porque se ele tivesse, ele estava amargurado, decepcionado, deprimido, reclamando com Deus. Deus, como é que pode? Eu fazendo tudo certinho, estou aqui no cárcere, meu amigo, assim não dá não. Estou fazendo tudo certo, justo, mas sabe de uma coisa? A murmuração vai te afastar da bênção. Às vezes a bênção está bem pertinho, irmão. Mas quando a gente diz, estou tão chateado com o negócio desse meu emprego, homem, pelo amor de Deus. Dá uma raiva isso. Aí começa a reclamar das coisas. Não lembra que um dia anterior eu estava orando para estar trabalhando. Aí Deus olha assim, não estou entendendo nada. Ontem orou, eu abençoei, hoje já está reclamando. O povo do Egito foi assim, amados. Deus mandava um maná. No outro dia o povo procurava alguma coisa para reclamar de Deus. Então a gente precisa trocar as nossas palavras. A gente tem que falar a palavra de fé. Amém. E não negativo, não fale negativo. Tem um livro do pastor Bud, não fale negativo. Porque da forma que a gente fala negativo, amados, é a mesma coisa da gente estar dizendo, Deus, olha, não estou gostando de nada. Imagina você dizer isso para o seu pai. Eu não teria coragem de dizer para o meu pai. Meu pai normal, natural, né? Meu pai dando as coisas. Aí eu digo, pai, não estou gostando dessa bicicleta, eu não gostei dessa cor não, viu? E esse pneu aí pode trocar. Rapaz, Deus olha assim, mas menino é marrento, viu? Porque tem gente que é marrento, tem irmão que é marrento, é. Eu não estou dizendo, amados, você crescer em fé. Mas é você reclamar do que está vindo. A gente precisa agradecer, ter um coração grato. José, ele pulou as fases com sucesso. Até um dia que Potifar chegou lá, não sei o que aconteceu com Potifar, mas Faraó teve o sonho. E agora ninguém. Aí o copeiro lembra, olha, rapaz, tem um que ele vai conseguir falar o seu sonho. Chame ele aqui. Aí ele, que não é besta, tomou um banho, tirou a barba. Ei, amados, vai ter situações que a gente tem que mudar a roupagem. A roupagem de tristeza, a roupagem de desânimo, de desilusão, de humilhação. Esqueça isso, amado. Se é uma nova fase, se algo novo está acontecendo, eu preciso vestir essa roupa. Meu esposo olhou e disse, sabe a roupa que você vai ministrar? Eu sei, é a melhor. Porque é uma roupagem nova, amados. Algo novo é hoje, é agora. Ele foi lá, tomou um banho, tirou a barba, se apresentou lá. Todo educado, porque a gente precisa ter educação. Abrindo aqui um parênteses, a gente precisa aprender, amados, aqui dentro da congregação. Quando um se levantar e estiver orando em outras línguas e haver interpretação, fique calado. Porque você vai estar disputando. O reino de Deus não é disputa, não. A gente precisa silenciar na hora que Deus quer falar. Quando você começar a ouvir uma voz já de urabaxá, você já, opa, eu vou ficar por aqui. E esperar o momento certo, amados. Porque Deus quer comunicar as coisas. O problema é que a gente não está dando ouvido
A gente está distraído, a gente está querendo atropelar as coisas. E ele lá se apresentou todo organizado, trocou a roupa dele. Disse, eu sei o sonho se decifrou. E aí ele ainda disse assim, olhe, ele era muito humilde, José. Ele nunca foi arrogante, nunca foi soberbo. E cuidado na soberba. Cuidado na arrogância. Porque Deus não se agrada. As coisas começam a acontecer. Aí parece que é um carro novo. Puxa, desejei tanto esse carro, estou dando um exemplo. Aí você entra no carro. Uhul. Rapaz, o senhor tenha calma, rapaz, seja mais humilde. O carro é um carrão, mas não precisa ser essa bola toda não, né? Tenha devagar, né? Aí quer botar em 180, né, pastor? Quando é 80. Pelo amor de Deus. Tem que ter cuidado, amados. Tem as velocidades que a gente tem que ir conduzindo para a gente estar seguro. E ali, ele lá, aquela situação toda, né? E aí ele começou a dizer, disse, olha, aconteceu isso foi o sonho assim, assim, você pode estar fazendo isso, procure alguém que você possa estar administrando isso. E ele começou a falar. O faraó olhou e disse assim, ó, vamos para lá. Eu já estou encerrando. Vixe, falta 3 minutos e 56, bom demais. É porque eu estou passando, tinha muita coisa, viu? Gênesis 41, 38 ao 44 diz assim, o faraó disse aos seus oficiais, será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Em seguida, o faraó disse a José, visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será o administrador da minha casa. E todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. Ou seja, ele acabou de fazer um cargo para José. Vice-faraó. Não tinha, mas houve. Porque houve a intervenção divina. Chegou o momento de José. Chegou o momento dele reinar. Chegou o momento dele desprezar o passado dele e entrar no futuro glorioso. E acrescentou, dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Meu Deus. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com um selo real e o colocou no dedo de José. Eu não sei se você entende isso, irmão. No reino do Espírito. Aquilo que está morto, hoje Deus está fazendo reviver. Jesus fez isso. Quando aquele pai, ele demonstra no Novo Testamento, quando aquele pai estava esperando o filho que estava afastado. E ele tirou o melhor anel. Isso significa aliança. Isso é sério, amados. Vai ter pessoas hoje que estão precisando reiniciar. Sabe, o computador começa a bugar, aí você tem que reiniciar, tirar da tomada toda aquela situação. Vai ter pessoas aqui que vão reiniciar. E será um sucesso. E prosperará. E será acelerado. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era de costume entre os homens poderosos daquela época. Não. Um colar de ouro. Amados, ali ele estava passando para ele algo muito precioso. E Deus quer fazer isso conosco nessa noite. Ele quer passar algo muito precioso. E a gente precisa discernir o tempo e a estação. E a hora é agora. O novo é agora. Algo novo é agora. Aí não parou por aí. Vamos terminar aqui. O louvor pode subir. Também o fez subir em sua segunda carruagem. E mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José. Inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre a terra do Egito
O faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Amados, dormência total se fosse eu. Eu ia dizer, meu Deus, como valeu a pena o processo. Ei, amados, vale a pena o processo. No processo a gente cresce. No processo a gente amadurece. No processo a gente renasce. No processo a provisão. No processo de Deus, não falta nada. Oh, aleluia. Eu vou encerrar com Jeremias 29:11. Assim diz o Senhor: porque sou eu que conheço os meus planos sobre você, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias, vocês clamarão a mim, e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Vou mudar o rumo de suas vidas. Reunirei todos vocês espalhados entre todos os povos do mundo e os trarei de volta à terra, de onde os desportei, diz o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Chamar o grupo de louvor, pode vir. Eu gostaria de chamar você aqui na frente. Você que quer reiniciar. Não precisa ter vergonha não, mas no reino de Deus a vergonha é pecar. Mas você se mostrar com desejo de avançar, com desejo de passar os obstáculos e chegar numa carreira onde Deus já olha para você mais que vencedor. Não importa o que aconteceu, o que passou, passou. Oh, aleluia. Mas estamos num tempo, no fim. E a gente precisa recalcular as nossas rotas. A gente precisa, amados, realmente ver qual tem sido o nosso planejamento. Se esse nosso planejamento tem sido de acordo com o planejamento do coração do Senhor. Porque aí teremos sucesso. A gente não tem sucesso sem os planos de Deus envolvidos nos nossos planos. A gente vai ser infeliz. A gente pode até viver algumas coisas boas. Não tem problema. Mas estamos vivendo o propósito. Estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. O nosso chamado é muito importante. Ah, mas eu não tenho chamado para os 5 dons. Ei, amado, mas você tem o chamado do ministério da reconciliação. Para reconciliar o mundo com Deus. Isso foi dado para mim e para você. E nós precisamos recalcular rotas. Porque quando um piloto de avião, ele vai para um lugar, ele já planeja. E ele segue aquela rota, porque ele sabe que é uma rota segura. Isso não quer dizer que nessa rota não tenha turbulência. As turbulências vão ter. Mas o piloto é o nosso Pai. Aonde a gente vai ver as coisas de Deus serem realizadas nas nossas. E as coisas se alinhando, as coisas desenvolvendo, coisas atrasadas, coisas que estavam cortadas, acomodadas. Deus destravando, Deus dizendo, agora eu estou destravando o caminho. Agora você vai passar, mas vai passar em velocidade. Porque tem coisas nas nossas vidas que a carreira, ela tem que correr. Tem coisas, tem momentos na nossa vida que a gente vai apenas caminhar. Ai, hoje eu vou caminhar. Hoje é 30 minutos de caminhada. Mas sabe que quando você começa a caminhar, vai ter uma hora que você vai ter que correr. Que a caminhada já vai ser muito fácil. 30 minutos, agora eu vou correr 1 por 10.
Vou correr 1 minuto por 30 segundos? Não, agora eu vou correr 10 minutos. Agora eu vou correr 5 km. Agora eu vou correr 10 km. Agora eu vou correr 42 km. Pastor, agora é o momento de 42 km. Você já resistiu 5, você já resistiu 10, você já resistiu 20. Agora está na hora dos 42. E a força está poderosa dentro de você. Porque quando você estiver numa velocidade e você não conseguir, você vai lembrar que você já passou pelos 10. Os 15 foi fácil, agora os 42 vai ser rápido. Sabe, amados, peso. Você pega a anilha de 10 quilos, a personal diz 3 de 10. Você faz bacana, 3 de 10. Terminou, você diz, graças a Deus. Ela olha mais 10. Você quer matar, né? Mas sabe de uma coisa, amado? Depois que eu fizer o agachamento, eu não vou andar com aquele peso. Eu não vou conseguir, porque vai ultrapassar da minha estrutura. Então largue os pesos. Largue o peso, aquele peso que não é para você carregar, você está carregando. Por isso que está sendo fardo. Está sendo cansativo. Tem horas que cansa. Ninguém consegue pegar um peso muito tempo, não. A gente precisa largar os pesos para a gente correr de uma forma leve e suave. Oh, aleluia! Eu vou pedir para essa fileira aqui ficar em pé. Eu já estou encerrando. Fica aqui essa fileira em nome de Jesus aqui em pé do meu lado. Aleluia. Pode ficar aqui, tudinho. Aqui mesmo. Pode se virar para mim, Eu vou andar e vocês vão andar. Eu paro, vocês param. Amém? Eu vou correr, vocês correm. Quero ver quem está preparado aí. Não vou correr muito, não. Amém? Estou andando. Sabe o que é isso, amados? As bênçãos correrão atrás de nós. Aleluia! É você correndo e ela correndo. É você parando e ela parando. É você se movimentando e ela movimentando. Oh, aleluia! É você correndo e elas ganhando força para te acompanhar. Ei, há um tempo de aceleração. Porque o chamado é muito forte. Aleluia! O chamado é muito forte. Derromina sobre rebras. Oh, decovenei a sabra cantar para aceleração. Oh, aceleração. A aceleração. Sabe, amados, quando a gente liga um carro, que a gente passa a quinta, para a gente parar, a gente tem que dar uma freada bruta. Está disponível. Está disponível. Se sinta hoje como José. José foi uma lição para a gente. José foi uma forma de nos ensinar a passar pelos obstáculos. Sem reclamar, sem murmurar, sem confrontar. A gente passa por uma situação e sai atacando todo mundo, machucando todo mundo, maltratando todo mundo. E Deus diz, não é assim. Não é essa a linha que eu quero que ele pegue. Gostaria de chamar você aqui nessa noite que quer reiniciar essa rota. Eu quero reiniciar. Eu passei muito tempo parado, muito tempo sem trabalhar na obra do Senhor, desacelerado, não queria nem correr. Essa é a tua noite. O louvor pode cantar? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia.